tão preciosos que estão aqui para o enlace matrimonial entre Alisson e Samara, mas eles estão fazendo uma aliança não apenas diante dos homens, mas sobretudo diante do Senhor. E eu gostaria então de refletir sobre o que a Bíblia Sagrada fala sobre a relação de um homem e de uma mulher. Eclesiastes capítulo 4, do versículo 9 ao 12. Eclesiastes 4, 9 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes nos dá algumas importantes lições, e um primeiro aprendizado e que nós devemos entender é que a Bíblia diz de maneira clara que é melhor serem dois do que um. Deus nos criou o irmão Alisson, Deus nos criou a irmã Samara como seres sociais. Deus não nos criou para vivermos sozinhos, Deus nos criou para vivermos em comunidade, Deus nos criou para vivermos em família, Deus não nos criou para a solidão. Em outras palavras, irmã Samara, Deus criou Alisson pensando em você. Irmão Alisson, Deus criou Samara pensando em você. Mas Deus não apenas criou, Deus diz: não é bom que Alisson esteja só, não é bom que Samara esteja só. E Ele diz: é melhor serem dois do que ser um. Por isso Deus uniu vocês. Por isso Deus deu uma família para vocês, e nós precisamos compreender os benefícios de sermos dois, o benefício de vivermos em família, e o texto sagrado apresenta. A Bíblia diz assim: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo trabalho. Então a Bíblia está dizendo que quando um casal, quando dois se juntam, eles vão prosperar. E é incrível, meus irmãos, os solteiros às vezes ganham mais do que os casados, mas os solteiros não guardam nada, mas quando se casa, às vezes ganhando a metade, com o dobro de despesa, junta muito mais. A Bíblia já dizia isso. É melhor serem dois do que um, porque eles vão ganhar mais pelo trabalho, sim, mas não é só porque eles vão ganhar mais, é porque Deus faz prosperar, porque o propósito de Deus é que nós vivamos em família. Além dos dois poderem ganhar muito mais, os dois com o mesmo propósito, eles vão prosperar muito mais. Esse é um benefício do casamento, a prosperidade. Um segundo benefício é a ajuda mútua. A Bíblia diz: melhor é serem dois do que um. Por quê? Porque se um cair, o outro levanta. E o que a gente tem muito na vida são tombos. Todos nós temos tombos. Todos nós temos dias de muitas dificuldades. Todos nós temos momentos que nós nos sentimos absolutamente caídos. Mas a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque no dia que Alisson cair, Samara estará lá para levantá-lo. Mas no dia que Samara cair, Alisson estará lá para levantá-la. Quando os dois estiveram velhinhos, idosos, cabelos brancos, quando essa beleza toda de vocês assim sumirem, desaparecerem, Alisson já careca, o queixo da gente fica para frente, numa cadeira de balança, e geralmente rabugento, né? Nessa tempo a gente está meio rabugento. Quem estará lá para ajudar? Samara. Mas quando Samara também estiver idosa, eu não vou descrever, não vou fazer uma coisa dessa, fazer isso com a noiva é um problema, mas quando ela estiver idosa, numa cadeira de balança ao lado, em iguais condições ao marido, quem estará lá? Alisson estará lá. A Bíblia diz que um benefício de serem dois, é porque se um cair, o outro levanta. Irmã Samara, Deus criou você para você apoiar, para você ser uma ajudadora, para que nos dias que Alisson estiver muito triste, decepcionado, arrasado,
você dizer: calma, meu filho, nós estamos aqui, eu estou com você, nós vamos conseguir juntos. Deus criou Samara para que ela tenha a capacidade de ajudar Alisson nos dias que ele se sentir derrotado. Mas Deus também criou Alisson para que nos dias que Samara se sentir derrotada, estiver entristecida, talvez receber uma notícia ruim, Alisson diga: eu estou aqui, eu estou com você, pegar na mão. Esse é um segundo benefício de serem dois. A Bíblia diz que há um terceiro benefício, e aqui a Bíblia usa um eufemismo, a Bíblia usa uma linguagem assim mais aceitável para dizer. Ele também diz: bom é serem dois do que um, porque está no versículo 11, também os dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Eu penso que a Bíblia não está falando só de aquecimento, porque uma boa coberta também aquece. Eu penso que a Bíblia está se referindo sobre afeto, sobre o prazer de estarem juntos, sobre o ato não apenas de dormir, mas o ato de se amar, o ato de estar junto, o ato de um desfrutar da presença, da companhia, da relação um com o outro. Um terceiro benefício de serem dois tem a ver com afeto. Um terceiro benefício de serem dois tem a ver com amor. O benefício de serem dois tem a ver com espantar a solidão. Um benefício de serem dois é contar a piada que ninguém ri e a outra pessoa ri forçado, só para agradar. Eu não sei se Alisson é piadista, eu não sei se Samara é piadista, mas geralmente é assim. A gente conta uma piada achando maravilhosa, e o cônjuge sorri só para não deixar a gente no vácuo. Esse é um benefício: afeto, presença, relação, amor, espantar a solidão. A Bíblia diz que um aquecerá o outro. Samara aqueça o coração de Alisson. Alisson aqueça o coração de Samara. A Bíblia diz que um quarto benefício de serem dois do que um é porque eles se tornarão mais fortes. A Bíblia nos diz assim no verso 12: se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A Bíblia diz que vocês dois juntos são mais fortes. E se alguém quiser se opor a vocês, um ajudará o outro, um dará planos ao outro, um fortalecerá o outro, um servirá de apoio ao outro. Eu sei que nesse tempo de jornada de vocês, já houve dias que Alisson se sentiu enfraquecido, e ele encontrou em Samara forças. Eu sei que teve dias também que Samara se sentiu enfraquecida, e ela encontrou forças na presença e na pessoa de Alisson. Nossa força vem do Senhor Deus, mas Deus também usa pessoas, e Deus levantou Alisson para que vocês sejam cada dia mais fortes. Queridos irmãos, todos esses benefícios: prosperidade, ajuda mútua, aquecimento do coração, afeto e relação, e serem mais fortes, requer de nós alguns compromissos, requer de nós alguns requisitos. Amós capítulo 3, versículo 3, o texto sagrado nos diz algo muito importante. Amós 3,3 fala sobre dois. Ele diz assim: será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? E a resposta é óbvia: se não tiver de acordo, não vão andar. Nós podemos ter a imagem de uma junta de bois que são presas por uma peça de madeira que se chama jugo. Se um boi quiser ir para um lado e o boi não consegue. Então, quando eu fui casar, a minha irmã disse assim: Ailton, minha irmã é da roça, ela disse: Ailton, até hoje você atravessava a rua para um lado e para o outro, a partir de agora não pode mais. A partir de agora tem que ir pegado na mão dela, e se ela quiser ir, você vai. Se ela chegar no meio e ela parar, acabou, você não pode continuar sozinho nem voltar, tem que ficar pegado na mão dela e decidir para onde vão juntos. Essa era a forma da roça dela dizer: tem que estar juntos. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, se não houver entre eles entendimento. Só será melhor e bom serem dois
se vocês dois entrarem em acordo. Se vocês dois tiverem o mesmo entendimento, tiverem a mesma direção, tiverem o mesmo destino. Então, em outras palavras, é melhor serem dois, mas se os dois andarem juntos. É melhor serem dois, se os dois entrarem em acordo, porque tem coisa que você jamais, Samara, vai concordar com Alisson. Tem coisa, Alisson, que você jamais vai concordar com Samara. Eu não sei qual é o time de futebol dele, mas digamos que ele torcesse pelo Vasco da Gama. É impossível concordar com isso. Mas vocês precisam fazer um acordo. Que me perdoe os vascaínos, não é? Tem coisa, Alisson, que você jamais vai entender em Samara. Aliás, algumas pessoas, algumas vezes me procuraram e disseram assim, os homens geralmente, mas pastor, eu não entendo a minha esposa. Eu digo, ô meu filho, você é inocente demais. Eu fiz psicologia, fiz graduação, fiz mestrado, publiquei livro, e eu não entendo. Tu quer entender? Ninguém entende não. E quando você entender, você endoida. Não quer entender. Importante é você fazer acordo. Faça acordo, não precisa entender. Então a Bíblia diz, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Tem que fazer acordo. Tem coisa que vocês não vão concordar, tem que fazer acordo. Quem faz acordo não empurra para debaixo do tapete os problemas. Quem faz acordo admite que há problemas. Quem faz acordo começa a entender que tem coisas que não são iguais, mas eles decidem viver para a glória de Deus. Alisson e Samara, vocês precisam entrar em entendimento. Como criar os filhos, entendimento como gastar o dinheiro, entendimento no que vão investir no longo prazo, entendimento como vai ser a casa, entendimento sobre que carro vão comprar, entendimento sobre como vão se divertir, entendimento sobre como vão criar os netos, porque coisa boa é criar neto, né? Então, você tem que entrar em entendimento, tem que ir costurando acordos. É melhor serem dois do que um, mas que tipo de dois tem que ser? Deuteronômio capítulo 24, versículo 5, também nos fala sobre isso. Deuteronômio 24, 5, olha o que a Bíblia diz, meus irmãos, amigos, familiares, diz assim, um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo, durante 1 ano ficará livre em casa, e fará feliz a mulher com quem se casou. A Bíblia diz que o homem recém-casado, mesmo que a nação estivesse em guerra, ele não iria para a guerra. Se essa regra valesse hoje, tinha muita gente casando, não era só para não ir para a guerra. Mas a Bíblia Sagrada preserva a união, preserva o casamento. E a Bíblia diz, um homem recém-casado, ele não pode ir para a guerra não. Ele não sairá à guerra, mas ele não apenas não sairá à guerra. A Bíblia diz que não lhe será imposto qualquer encargo, ele ficaria livre dos impostos. Já pensou que beleza? Tinha muita gente casando se fosse assim até hoje. Ele não somente não iria à guerra, como não pagaria imposto algum. E durante 1 ano, ele ficaria livre. O homem já está querendo ficar feliz. Para quê? Para que a Bíblia fazia tudo isso? Sabe o que a Bíblia diz? Ele ficará livre em casa e fará feliz a mulher com quem se casou. O objetivo de não ir à guerra, o objetivo de não pagar impostos, era para ficar em casa, não perturbando a esposa, mas ficar em casa tornando-a feliz. É melhor serem dois do que um, se cada um se comprometer a fazer o outro feliz. Deus, quando preserva o recém-casado, e a mesma regra vale para a esposa, porque quem ia à guerra eram os homens e não as mulheres, o objetivo de Deus é, Samara, faça a Alisson feliz, e Alisson, faça de tudo para fazer Samara feliz, entende isso? O objetivo de Deus é melhor serem dois do que um, é melhor serem dois, quando os dois estão preocupados em fazer o outro feliz.
Alisson, você deve tratar Samara como uma rainha. E Samara, você deve tratar Alisson como rei. Você deve todas as horas pensar em tratá-la e fazê-la feliz. Ela é a rainha do lar, ela está governando a casa e abençoando sua casa. E Samara, você precisa tratá-los como um rei, como alguém a quem você quer torná-lo feliz. É melhor serem dois do que um, se os dois estiverem comprometidos em fazer cada qual o outro mais feliz ainda. Se vocês fizerem isso, veja, a preocupação da Bíblia não é que você seja feliz, é que você faça o outro feliz. E o objetivo do outro não é ele ser feliz, é ele tornar você também feliz. Quando os dois estão nesta sintonia, fica mais fácil. Não vão brigar por causa de um açaí, não vão brigar se vão tomar um sorvete diet, light ou gorduroso mesmo. Não. Vai ficar mais fácil decidir aonde passar as férias. Muitos conflitos serão resolvidos, porque cada um vai dizer: o que é que você quer? Eu estou aqui para lhe tornar feliz. É isso que Deus tem para vocês dois. É melhor serem dois do que um. Mas é só isso? Não. Mateus capítulo 19, Jesus fala algo muito importante sobre o casamento. Mateus 19, versículo 4, irmão Alisson e irmã Samara. Diz assim a palavra de Deus: Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. É melhor serem dois do que um, mas é melhor serem dois quando os dois se tornam um só. Então, o grande mistério da Bíblia Sagrada é vocês se unirem em Deus de tal maneira de que quando uma pessoa ver Alisson, veja Samara. Quando veja Samara, veja Alisson. O entendimento, a compreensão, a maturidade, as decisões seja conjunto. Que vocês andem em unidade. Que vocês parem de conjugar o eu e passem a conjugar o nós. É nossa família, nossa casa, nosso carro, nossa vida para a glória de Deus. O casamento na Bíblia, ele é monossomático. Os dois precisam se tornar um. Isso tem a ver com consenso. Isso tem a ver com entendimento. Isso tem a ver com vocês se tornarem um só coração. Os casais que entendem a necessidade de fazerem isso, eles vivem melhores, eles vivem mais felizes, eles vão mais longe e eles realizam muito mais. Melhor serem dois do que um, porque vão prosperar muito mais. Melhor serem dois do que um, porque eles vão ter ajuda mútua. Melhor serem dois do que um, porque um aquecerá o coração do outro. Melhor serem dois do que um, porque vocês serão mais fortes. Mas para isso vocês precisarão entrar em entendimento, fazer acordo. Para isso vocês precisarão se preocupar com a felicidade um do outro. Tem coisas que fazem Samara muito feliz, e Alisson vai ter que se preocupar. E tem coisa que vai fazer Alisson muito feliz, e Samara precisa se preocupar. Mas pastor, não é possível, pastor. Por quê? Pastor, é isso aí mesmo. A dificuldade é isso aí mesmo. Pastor, como é que pode? Eu odeio buchada de bode e ele gosta de fazer o quê? Suportar. É isso. Pastor, como é que ele... Mas é isso. Pastor, não é possível. Minha esposa agora botou na cabeça que quer fazer uma reforma aqui em casa. É isso aí. Tem reforma em casa. Faz parte da vida. Melhor serem dois do que um. Mas melhor mesmo é quando os dois se tornam um. Um mesmo entendimento, um mesmo coração, uma mesma fé. E isso só é possível com a presença do Espírito Santo.
Vocês não dão conta de fazerem tudo isso sem Deus. Aliás, o Senhor Jesus nos diz em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Samara, você não será a esposa que Deus quer sem Deus na sua vida. Irmão Alisson, você não será o marido que Deus quer sem Deus na sua vida. O maior desafio da vida é chamarmos Deus para a nossa casa, chamarmos Deus para a nossa família, porque a Bíblia diz que um dos motivos dos divórcios é o coração duro. Mas a Bíblia diz pelo profeta Ezequiel que Deus tira o coração de pedra e Ele nos dá um coração de carne, e Ele põe o seu Espírito dentro do nosso coração. Algumas pessoas querem viver a vida sem Deus, e quando o casamento naufraga, eles dizem: o que eu fiz de errado? Ora, se você não tem combustível no carro, como quer que ele ande? Se um carro sem motor não funciona, um carro sem pneu não funciona. Pois bem, uma família sem Deus é como um carro sem motor, sem pneu e sem combustível. É impossível usar. Ele pode até ter aparência exterior, pode até ter uma carcaça, mas é disfuncional. Não funciona, não corresponde pelo qual foi fabricado. É Deus que dará a liga, é Deus que consolidará, e é Deus que abençoará a casa de vocês. E o nome disso é a necessidade de vocês fazerem uma aliança com Deus, e uma aliança um com o outro, que vocês já fizeram e estão fazendo hoje novamente. Mas a aliança é um símbolo do compromisso que vocês assumem um com o outro. E a pergunta é: aonde estão as alianças? Aonde está a aliança? A aliança que sela, a aliança que de alguma forma simboliza este momento de compromisso. Então a pessoa que está lá atrás, com a moça responsável pelas alianças, pode entrar, para que nós possamos fazer esse momento tão precioso. Que família bonita, não? Te amaria outra vez, pra você nunca duvidar. Te amaria outra vez, como fogo no teu olhar. Amém. Obrigado. Queridos irmãos, nós temos aqui o lindo par de alianças. Esse símbolo deve ser usado com muita alegria. Todas as vezes que vocês olharem para as alianças, vocês se lembrarão, Samara lembrará que ela pertence a Alisson, e a Alisson lembrará que ele pertence a Samara. E que vocês tenham uma aliança não diante dos homens, mas sobretudo diante de Deus. E Deus é aquele que cobra os votos que nós fazemos diante dele. Se coloque de pé, estenda as suas mãos para cá, e nós vamos fazer uma oração pedindo que Deus abençoe essas alianças. Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos e nós consagramos, Senhor, os teus filhos, aí a aliança que eles estão fazendo, e esse símbolo, Senhor, que sobre a vida deles, Senhor, seja a tua graça, o teu favor e tuas ricas misericórdias, que durante toda a vida dos teus servos, eles usem, Senhor, essas alianças com alegria, com honra e com fervor, sabendo que sobre eles tem a tua mão. Senhor, neste momento, em nome de Jesus, quebra toda disposição contrária, ajuda os teus servos, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Agora eles, pode aplaudir ao Senhor, agora eles farão os votos.
Eu, Alisson, te recebo, Samara, como minha legítima esposa. Prometo te amar, te respeitar e ser fiel por todos os dias da minha vida, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na fartura e na escassez, até que a morte nos separe. Eu, Samara, te recebo, Alisson, como meu legítimo esposo. Prometo te amar, te honrar, ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na fartura e na escassez, até que a morte nos separe. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar por eles. Pai, os teus filhos acabaram de fazer os votos em tua presença. Senhor, sela esta decisão. A tua palavra diz, Senhor, que o que for ligado na terra será ligado no céu. Liga, Senhor, a decisão dos teus filhos. Liga a decisão de te servirem, de te obedecerem e de caminharem com o Senhor. Abençoa seus filhos, abençoa seus netos, abençoa a sua posteridade. Senhor, se foi lançado qualquer maldição sobre eles, caia por terra agora, pelo sangue de Jesus de Nazaré, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Toda palavra contrária, todo sentimento contrário, toda situação adversa caia por terra. Deus, que sobre a vida de Alisson e Samara e dos filhos seja a tua bênção e a tua graça. Lava os teus filhos no sangue do Cordeiro, purificando, transformando, abençoando, que eles sejam frutíferos, que eles sejam frutíferos, que eles sejam frutíferos, abençoados e abençoadores. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu, portanto, os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Amém. Vamos dizer, Deus os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça vocês serem longevos, abençoados e abençoadores, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor por isso. Deus abençoe. Podem sair. Chamaria outra vez, se visse você partir. Chamaria outra vez, se eu tivesse Irmão Alisson e irmã Samara, vocês deram os primeiros passos depois de fazerem os votos como marido e mulher. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que esses sejam os primeiros passos de muitos que vocês darão. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Parabéns, Deus abençoe. Aplauda ao Senhor por isso.